mais um Natal, mas não um Natal igual aos outros, porque não foi um ano igual aos outros. 2018 foi diferente. Foi o ano em que tentamos fazer as coisas juntos. Juntos, nós comemoramos os 120 anos da igreja. Louvamos e cantamos. Ensinamos. Aprendemos. Comemos. Agradecemos e pedimos. E recebemos tantas bênçãos. Curtimos cada programa, cada atividade em que estivemos juntos em família. Aumentamos, mudamos, nos despedimos, servimos. Tentamos fazer diferença em tudo o que fizemos, mas isso é resultado, e resultados não controlamos. O versículo diz que todos sejam um, para que todos acreditem que Deus me enviou. Aí nós voltamos para o Natal, o dia em que a humanidade ganhou esperança, quando Deus, no seu maior gesto de amor, mandou seu Filho para nos ensinar a sermos filhos e irmãos. Quando Deus mandou um rei que veio para servir e não para ser servido. Depois de um ano assim, nosso Natal não poderia ser diferente. É com todos, contando a boa nova das mais diversas formas, do jeito como conseguimos, do nosso jeito, juntos. Ó, vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei lá dos céus prometido. Ó, vinde, adoremos, ó,
Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. Grande presente de Natal. E uma menina bem querida foi escolhida para trazer ele pra gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia, um lindo anjinho apareceu e disse assim: ó, papai do céu colocou um neném na tua barriga. E ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas mãe também apareceu para o José e falou assim: ó, não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser bombeiro, se ele ia gostar de pizza, se ele ia gostar de jogar bola, se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tem vaga, tá lotado mesmo. Aqui não, vão embora. E Jesus não tinha nem lugarzinho pra nascer. O único lugar que eles acharam pra ficar foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta e até ser recebidos por alguém muito especial. Os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Aí apareceu lá no céu uma linda estrela brilhante. Ela chamou 3 reis magos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo pro bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o Filhinho de Deus. De repente, apareceu um exército com muitos e muitos anjos para adorar Jesus. Eles corriam. Imagina só como foi isso. Anjos, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeira, estava cheinho de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganhou o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. Sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa!
Bom dia a todos, bom dia, tudo bem? Muito obrigado, bom dia. Bom dia, tudo bem? Olha quanto anjinho aqui na frente. Tudo bem com vocês? Vocês querem sentar aqui do ladinho para eu contar uma história agora rapidamente? Eu sou um pastor, exatamente, mas eu sou um pastor de ovelhas. Ouvi falar que aqui tem outro tipo de pastores, deve ser muito bacanas eles, com certeza. O que eu quero dizer para vocês hoje é que, como eu sou um pastor de ovelhas, a minha vida inteira eu sabia fazer uma coisa, o quê? Pastorar ovelhas, exatamente, eu cuidava de ovelhas. E por isso, eu quero dizer que algo aconteceu incrível ontem à noite. Eu vim aqui para contar para vocês, porque eu não consigo guardar isso só para mim. Deixa eu contar um pouquinho então da minha vida. Na verdade, eu sou um dos pastores que morava e trabalhava ali perto de Belém. Belém era uma cidade não muito conhecida, mas Jerusalém era muito conhecida. E lá se faziam vários sacrifícios para poder perdoar o pecado do povo. Desde a época de Moisés, Moisés falava de que todo aquele que fizer algum pecado, ele precisa ter aquele pecado perdoado através da morte de um cordeirinho. Alguém precisa pagar o preço daquele pecado. E a verdade é que eu era um daqueles pastores que preparava o cordeirinho mais bonito possível para esse lugar do sacrifício, para o templo do Senhor. Eu estava acostumado a cuidar de ovelhas, a gente limpava elas, cuidava elas. Tinha vários momentos onde elas se perdiam e a gente até lá para buscar elas, por isso que o meu cajado é assim, ó. Entendeu? E meio disso, tinha muitas vezes que tinham perigos, tinha outros animais selvagens e a gente protegia elas. Mas de repente, e outra verdade dentro disso, é que nós como pastores, a gente não era muito valorizado. A gente não participava muitas vezes das leis cerimoniais porque a gente estava lá cuidando da bendita ovelha, para que depois um dia eles pudessem fazer os sacrifícios. Mas um dia, ontem à noite, aconteceu uma coisa incrível. Sabe o que aconteceu? A gente estava cuidando das ovelhas, puxando uma para o lado e de repente aparece uma luz muito grande do céu. E aquela luz muito grande no céu parecia uma figura de uma pessoa e era um anjo. A gente ficou apavorado, querendo fugir, mas de repente aquele anjo disse: não tenham medo, eu tenho uma notícia incrível para vocês. E a notícia incrível que eu tenho para vocês é que hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador. A gente tinha ouvido desde criança sobre que um dia ia vir um Salvador para o nosso povo, ia curar o povo, ia cuidar de tudo que a gente precisava. Nós precisávamos de um Salvador e ele chegou. E esse mesmo anjo disse que a gente ia encontrar esse menino em Belém, envolto em panos e também numa manjedoura. O que eu achei muito estranho, porque a manjedoura era onde os animais comiam. Mas que coisa incrível! O maior de todos nascendo no lugar mais simples de todos. Ao mesmo tempo, o que eu fiquei pensando é que esse anjo poderia ter aparecido para imperadores, para pessoas poderosas, para judeus ricos, para os mestres da lei, para os fariseus, mas ele resolveu aparecer para pastores simples de ovelhas que não tinham nenhum valor. E sabe o que aconteceu depois? Não era mais só um anjo aparecendo no céu. Apareceram 2, 3 e um exército inteiro. E quando a gente olhou aquele exército inteiro, sabe o que eles estavam cantando? Glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Ele quer bem. Era isso, vocês acabaram de escutar o que eu estava escutando também. Glória a Deus. E quando a gente, maravilhado, então chegou a Belém, a gente encontrou José, Maria e um menininho chamado Jesus. A gente começou a contar para todo mundo, porque aquele menino era o Salvador. E a verdade é que aquele menino estava na nossa frente. E mesmo tantos imperadores, tantas pessoas podendo saber aquela notícia primeiro, aquele anjo escolheu a gente, tão simples, para estar ali e poder carregar essa notícia de que ele era o Salvador. Eu precisava contar isso para vocês, porque eu nunca fui tão servido na minha vida. Eu nunca achei que eu tinha um valor, eu nunca achei que eu era alguém especial. Mas depois que a gente viu Jesus, que a gente viu aquele menino, eu nunca fui tão servido. E é por isso que eu quero estar aqui hoje, para servir vocês através dessa história. E a verdade é que talvez vocês
ou cada um de vocês, talvez não sintam que tem muito valor, que a vida não tem muita expectativa, que a gente não presta para nada e tudo mais. Provavelmente, Cristo já te serviu de muitas formas e Ele está louco para servir a sua vida, para cuidar da sua vida. Por isso, hoje, nesse dia de hoje, Ele está te convidando a fazer o mesmo. A gente possa servir juntos. Anjos cantando, eu sei o motivo.
lá mais uma vez, aliás, outra vez. Imagino que passou uma pessoa bem parecida comigo aqui, né? Mas agora, eu queria me apresentar. Meu nome é Simeão. Talvez você já ouviu falar sobre mim, mas a verdade é que tem pouca história contada sobre mim. Mas eu queria dizer o que aconteceu hoje comigo. Uma coisa incrível, uma coisa que mudou completamente a minha vida. Na verdade, eu não tenho nada demais. Eu não sou uma pessoa famosa, não tenho profissão incrível. Meu nome é Simeão e eu quero contar a minha história para vocês, o que aconteceu hoje. Há muito tempo atrás, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele havia contado para mim que um dia chegaria o Salvador e que eu não morreria antes de ver esse Salvador na minha frente. A minha expectativa da vida inteira era esperar esse Salvador. Mas a verdade é que desde 400 anos atrás, desde o profeta Malaquias e outros também, é que não se fala mais, Deus não fala mais diretamente com as pessoas. Para mim, acabam sendo só histórias, porque eu não vivi isso. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa grande expectativa de que o Salvador ia aparecer antes que eu morresse, eu também ficava na dúvida de, será que isso vai acontecer mesmo? Mas o que aconteceu foi que hoje mesmo, eu senti uma vontade grande de ir no templo do Senhor, onde várias crianças tinham que fazer o ritual judaico de apresentação e tudo mais, que era normal para todas as crianças judias. E eu tive uma vontade de ir lá simplesmente. E essa vontade, eu senti o quanto era Deus me impulsionando e me direcionando para eu ir lá. Então eu fui no templo e pasmem o que eu achei lá. Há poucos minutos antes, tinha chegado um casal, José e Maria, com um menino em seus braços. Meu coração começou a bater rápido, eu não precisava perguntar quem era. Eu sabia que o Salvador estava ali. Eu me aproximei então e eu pedi para ele se eu podia pegar o bebê, e eu peguei ele em meus braços. Eu tinha ensaiado por tantos e tantos anos o que eu falaria quando encontrasse o Salvador. Eu fiz poesias, eu fiz canções, eu fiz coisas incríveis, mas naquele momento, com lágrimas nos olhos, a única coisa que eu conseguia dizer é que, enfim, Deus pode se despedir do seu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação no rosto desse bebê. Esse bebê é a salvação, é a luz para os gentios, ou seja, para todos aqueles que não são judeus, para aqueles que não têm uma descendência judaica. É a luz que vai direcionar esse povo, mas também a glória para Israel, porque as profecias que há tanto tempo atrás haviam sido comentadas, agora são reais, está acontecendo. Esse menino chamado Jesus é o Salvador. Eu posso dizer para vocês que eu nunca fui tão servido na minha vida. E quando eu peguei aquele menino em meus braços e disse sobre isso, eu também comentei o quanto esse menino, ele seria um sinal de contradição, porque várias pessoas iam negar a esse Jesus um dia, várias pessoas não iam querer saber dessa salvação, mas aqueles que realmente buscassem esse Jesus, a vida seria transformada, e a gente não viveria mais pelas mesmas leis, mas por uma graça que a gente ainda precisava descobrir. Eu nunca fui tão servido na minha vida, e é por isso que eu vim aqui hoje contar essa história para vocês e dizer para vocês que talvez você também tenha áreas na sua vida onde você está preocupado e parece que Deus te esqueceu. Calma, Deus conhece o seu coração, sabe de cada um dos detalhes, Ele sabe o tempo certo para cada coisa. Eu fui tremendamente servido. Eu quero servir vocês hoje através dessa história, que você também possa servir aos outros através disso. Juntos. Anjos, harmonias ao nascer o Salvador. O Rei Messias, mas com
Israel, é Jesus Emmanuel.
Jesus Salvador. No mundo mau, imerso em pecado, Jesus nasceu para nos libertar. E todos temos nova esperança, a luz do céu, um novo alvorecer. Oh, adorai, eu vi a voz dos anjos, Natal, nasceu o Redentor. Veio ensinar, amamos uns aos outros na lei do amor, no evangelho da paz. Nos libertou da escravidão da morte, e em seu nome a opressão cessará. Alegremente em gratidão cantemos ao Salvador, o Deus Emanuel. Cristo é o Senhor, louvai-o em toda a terra, cantai, cantai, ó, vamos proclamar Natal, Natal, nasceu o Rei dos Dai glória a Deus, cantai com alegria, louvai a Jesus Salvador, eterno Rei. Natal, Natal, Jesus, o Rei nasceu.
2015, o grupo terrorista Boko Haram invadiu algumas cidades da Nigéria, sequestrando centenas de meninas. Esther, na época com 17 anos, ficou 1 ano em poder dos sequestradores pelo fato de não aceitar se converter ao islamismo. Quando o exército resgatou algumas meninas, Esther estava grávida de Rebeca, mas sua família não recebeu bem essa notícia. A missão Portas Abertas tem ajudado Esther com sustento e aconselhamento pós-trauma. Algumas mulheres da Conde decidiram escrever cartas de incentivo e apoio para Esther e Rebeca. Logo anunciarão. No céu a estrela apareceu como um sinal. Os magos logo a seguirão. Encontraram o bebê e de joelhos entregaram seu louvor. De louvor a ti, Senhor, só tu mereces toda a minha adoração. Eu sei que é pouco, mas te dou meu coração. Eu trago meu louvor a ti, Senhor. O meu louvor a ti, Senhor. Santidade.
Bom dia, agora sim. Bom dia mais uma vez a todos. Não tem como a gente terminar uma noite dessas, aliás, uma manhã dessas, né? Me perdi nos personagens, desculpe. Como a gente terminar uma manhã dessas sem a gente poder conversar sobre algumas coisas. A gente vê algumas histórias de personagens. E o que esses personagens foram contando é que tremendamente eles foram servidos e por isso eles podiam servir os outros também. A gente viu vários vídeos e a gente foi vendo através desses vídeos o quanto como igreja, em vários momentos nós fomos servidos. E cada vez que a gente serve, a gente percebe o nosso chamado como cristãos para isso. Cada uma das músicas nos mostrava o quanto Deus nos serviu através de Jesus. E quanto de fato tudo que a gente pode oferecer é uma oferta de amor de alguma forma. Em retribuição a tudo que Ele fez por nós. Por isso, rapidamente eu queria conversar com vocês um pouco sobre a forma que Jesus nos serviu. E o quanto esse é o exemplo para que na nossa vida, como servos, como cristãos, a gente possa viver. Se você tem a sua Bíblia aí, eu queria te convidar a abrir em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. E esse é o texto que talvez melhor descreve o quanto Jesus foi um servo. Jesus poderia ter escolhido várias formas de demonstrar o seu amor por nós. Mas a principal delas, olhando por tudo que Ele fez, certamente foi servir. Mesmo sem a gente merecer, mesmo sabendo que vários de nós se voltariam as costas para Ele, não iam querer Ele decidiu nos amar através do serviço. Leia comigo então Filipenses 2, versículos de 1 a 4, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A verdade é que nós, como seres humanos, com as nossas lutas, nossos pecados, a nossa vida, a gente tem uma tendência natural de ser egoísta. Não estou querendo me referir somente a você, mas primariamente a mim. Eu sei o quanto eu me preocupo com a minha vida, eu sei o quanto eu quero meu bem-estar. E essa dinâmica acontece diretamente na nossa vida. Paulo até aqui na carta, ele estava falando sobre ameaças externas. Coisas externas, perseguição, pessoas falando mentiras, que afetavam diretamente a igreja. Mas agora, Paulo começa a falar então para dentro da igreja e os problemas que tem dentro. Nesse ano, como Conde, nós falamos muito sobre juntos fazendo a diferença. E como a gente escutou e conversou sobre essa ideia de estar juntos. E esse talvez é um dos problemas maiores que acontecem na igreja como um todo. A gente acaba se distanciando uns dos outros pelos nossos egoísmos, nossas mágoas, nossas lutas e dificuldades, enquanto a gente precisava se aproximar para poder de fato fazer a diferença. Paulo então ele começa falando, talvez a doença que invade a nossa igreja e as igrejas em geral, que essa é o egoísmo, mas ele também mostra o remédio, que é a humildade, é o servir uns aos outros, considerar os outros mais importantes do que eu mesmo. E no meio disso, a gente está aprendendo essa dinâmica nesse ano e como a gente percebe que é difícil, não é uma coisa natural, mas como vale a pena a gente aprender a servir os outros. Aprender a levantar os olhos e ver as necessidades ao nosso redor, de pessoas que estão aqui, mas principalmente pessoas que estão fora e precisam dessa graça de Deus também. E pensando nisso, que a gente possa começar nessa perspectiva de que nós não olhamos mais para nós mesmos, mas a gente começa a olhar para os outros, porque um dia Jesus fez isso por nós e transformou a nossa vida. Se tais pessoas e personagens bíblicos da época de Jesus foram transformados pelo encontro com Ele, nós também somos transformados à medida que a gente conhece Ele. O texto então continua, leia comigo a partir do versículo 5 até o 7. E ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
E agora a gente para de falar um pouco do campo das ideias e a gente começa a colocar um exemplo concreto de quem é o servo e de quem que a gente precisa imitar. O exemplo concreto é o próprio Jesus e é Ele que a gente precisa imitar. E o texto vai falando algumas características. A primeira delas não era algo que devia apegar-se. Jesus possuía a imagem de Deus, Ele era o próprio Deus. Ou seja, Ele podia usufruir de todos os benefícios de ser Deus, mas Ele abriu mão disso. O ato da vida dele foi se doar. Ele se esvaziou. Ele deixou a sua relação face a face com Deus. Ele se submeteu completamente à vontade de Deus. Abriu mão das suas vontades para que fosse a vontade de Deus feita na sua vida, até o fim. E por fim Ele foi servo. Jesus não só abriu mão da glória, mas Ele também assumiu a postura de servo. E talvez o exemplo mais bonito que a gente vê da Bíblia é quando Jesus arregaça as mangas, se ajoelha e lava os pés dos discípulos. E Ele mostra quanto aqueles que estavam seguindo Ele queria servi-los. E quão tremendamente eles foram servidos, esses discípulos. E quão tremendamente nós somos servidos por esse próprio Cristo. À medida que Ele nos salva, nos mostra uma esperança de vida. Por fim, o texto chega dos versículos 8 até o versículo 11, que dizem assim: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto então encerra dizendo que Jesus tanto amou e tanto serviu que Ele foi até o fim. Naquela época a cruz era apenas para as pessoas mais pobres, para os escravos, os piores que existiam, para os piores ladrões. Alguém precisava fazer uma coisa realmente severa para ir para a cruz. E Jesus, sem culpa nenhuma, Ele vai para a cruz, não pelos seus erros, pelos seus problemas, mas pelos meus pecados e os seus. Ele toma a cruz, para que através daquela morte a gente pudesse ter a vida. Se essa história fizer realmente sentido para a gente, se essa história da salvação fizer sentido ao nosso coração, a nossa vida ela é transformada. E é natural que a gente comece a servir os outros. Esse é o nosso desafio como cristãos. Nós somos chamados a servir. E pensando nisso, Cristo se torna então mediador de Deus com os homens, ou seja, aquela relação que nós não tínhamos mais com Deus através de Jesus, a gente tem livre acesso para Deus. Um dia haverá um grande tribunal, onde todos seremos julgados, mas pela graça de Jesus. Quando Deus olhar os nossos pecados, não vai ver o nosso erro, mas à medida que a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele vê a santidade de Jesus e a gente pode entrar tranquilo no reino dos céus. Também é verdade que um dia todo joelho se dobrará a esse grande Rei, e haverá uma grande festa, porque esse grande Rei chegou. Que nós possamos, como igreja, olhar para o nosso redor e aprender que servir faz parte do DNA da igreja, do DNA de um cristão. Eu posso dizer o quanto esse é um desafio gigante para mim, porque eu percebo o egoísmo no meu coração, eu percebo o quanto no meu coração é muito mais fácil eu querer me satisfazer do que cuidar da Sofia. Eu percebo que muitas vezes é mais importante para mim eu estar bem acomodado, eu estar aconchegado, numa programação, está sentando na frente do que outras pessoas possam tomar o lugar. Eu percebo quanto de egoísmo eu tenho no meu coração e eu preciso ser transformado por essa verdade que a gente cantou e a gente escutou. Para terminar, eu tenho apenas 3 desafios para você e para mim. São 3 desafios simples, mas que podem transformar a nossa semana e talvez o restante da nossa vida. O primeiro desafio é que Cristo está fazendo um convite. E se você é um visitante nosso, está chegando aqui pela primeira vez ou ainda não tem um relacionamento próximo com Jesus, Cristo está fazendo esse convite. Ele poderia fazer morada em tantos palácios. Jesus poderia estar em tantos reinados, em tantos governos, em tantos lugares.
mas Jesus resolveu fazer morada no seu coração e no meu. Essa é a alegria de poder viver com Ele. E esse é o convite que Ele está fazendo nesse momento. Se você ainda não conhece Jesus de uma forma tão clara, não possui Cristo no seu coração, Ele está te convidando agora, para que à medida que você se entregue a Ele, Ele entre no seu coração e transforme toda a sua vida. Pessoalmente, eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu já tomei. E Ele está te chamando agora para isso. O segundo desafio é que a nossa resposta mais sincera por tudo que a gente ouviu, pensando em tudo que Deus fez por nós através de Jesus e nas nossas vidas, precisa ser a gratidão. A gente precisa responder com gratidão por tudo que Deus nos fez. A vida é difícil, tem momentos complicados, mas a gente recebeu a vida, a gente recebeu a graça de Deus, a oportunidade da salvação. A gente não pagou por nada disso, a gente não conseguia pagar, mas Ele nos deu. O segundo desafio é pelo que você está talvez ainda lutando. Que área da sua vida você não consegue ser grato a Deus? Talvez é o tempo de você olhar para dentro e reconhecer Deus também nessa área da vida. O quanto Deus também está cuidando disso. Por fim, um último desafio e não menos importante. Nós escutamos muito, através de Filipenses, através das personagens, através das músicas, o quanto Jesus nos serviu. E esse desafio é, pelo que você pode servir nessa semana? Ou daqui para frente? Talvez você perceba uma necessidade ao seu redor. E Cristo está te chamando agora para você poder ser os olhos de Jesus naquele lugar, as mãos de Jesus naquele lugar, poder servir as pessoas. Eu queria dar algumas oportunidades, a gente sabe que tem muito mais. A primeira oportunidade delas é que todo ano, na fase, o grupo que está lá envolvido procura levar algumas cartinhas escritas por pessoas para aqueles meninos que estão detidos, que estão presos, por coisas que eles fizeram. Muitas vezes esses meninos não têm esperança, não têm relação com os pais, e a gente uma vez por ano tem a oportunidade de escrever algumas cartas para esses meninos e entregar lá, como um presente de Natal, talvez uma carta do próprio Jesus para a vida deles. Eu vou deixar aqui na frente alguns desses papéis, e se você tem o desejo de escrever uma dessas cartas para os meninos da fase, você pega um desse papel, pode trazer semana que vem, pode trazer hoje mesmo, entregar direto para o Johnny. Eles vão também levar isso lá para os meninos da fase. Algumas recomendações só: não escreva nenhuma promessa que você não possa cumprir, então não diga na carta, você vai sair semana que vem, eu te prometo. Calma, deixa que Deus resolva essas coisas e que os juízes responsáveis possam resolver isso, mas que você possa demonstrar o seu amor também por esses meninos, talvez sem saber o nome individual de cada um deles, mas o carinho que Cristo revelou por ti e o quanto você também quer servir os outros. Uma outra oportunidade, essas semanas a Lilian Miranda está recolhendo, eles compraram junto com o Solidarize, junto com o ministério ali, algumas bíblias para poder distribuir na comunidade, no bairro. E se você quer de alguma forma ajudar com esse valor que ainda falta para cobrir a despesa dessas bíblias, pode conversar com a Lilian Miranda no final do culto e tentar contribuir com isso. A gente sabe que na nossa vizinhança, no nosso meio, aonde a gente está vivendo, tem milhões de oportunidades de servir. A gente sabe que o exemplo que Jesus nos deixou foi o serviço, e Ele nos serviu de tantas formas que a gente não consegue descrever, nem com canções, todas as canções do mundo a gente consegue demonstrar. E é por isso que a gente hoje é chamado a servir. Eu quero terminar esse momento com uma oração. Eu vou deixar aqui perto da escada as folhas. Se alguém quiser pegar essa folhinha para escrever uma carta para algum dos meninos da fase, você pode pegar, escrever, entregar depois para o Johnny ou semana que vem. Baixa a tua cabeça então para a gente terminar com uma oração. Deus, eu quero te louvar e te agradecer, porque a gente foi tremendamente servido por Ti. Eu quero te agradecer porque à medida que o Senhor entra na nossa vida, a nossa vida é transformada, ela tem uma perspectiva diferente, a gente tem esperança. Eu quero te agradecer porque a gente tem para quem recorrer em todos os momentos.
Eu quero te agradecer porque só gratidão é a resposta de tudo que o Senhor fez por nós. Eu quero te agradecer pelas oportunidades que a gente teve nesse ano de servir, quantas mais a gente ainda precisa aproveitar. Eu quero te pedir, Deus, que se há alguma pessoa aqui que ainda não te conhece, tem se sentido convidada por Cristo, para que o coração dela seja a tua morada, que o Senhor possa estar tocando o coração dessa pessoa, e ela não deixe, não saia do culto aqui, não saia sem poder conversar comigo, com o Beto, uma das pessoas aqui da frente, que realmente ela possa estar entregando a vida a Ti. Deus, não tem nada que a gente possa fazer com relação a tudo que o Senhor fez por nós. É só gratidão, é só louvor e aprender a servir. Eu te agradeço por essas oportunidades e nos ajuda, Deus, a ter esse coração na nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. A gente está chegando no final do nosso programa, do nosso culto. Eu quero te convidar a ficar em pé. No início do culto, Matias falou que a gente teria um momento para trazer os envelopes, a tua contribuição, o que tu quiser entregar de volta para o nosso Deus. Pode fazer agora enquanto a gente canta. Esse texto que o Sam leu antes me inspirou uma música que a gente conhece bem aqui. Te convido a cantar junto. Da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome do céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o Senhor, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. E a gente quer terminar em festa. Essa é uma semana de festa. Não só porque a gente ganha uns
quilos nesses dias de jantares e comemorações, mas porque a gente tem uma mensagem para transmitir e a gente continua cantando isso durante a semana. No mês que vem nós temos um novo culto de Natal também, bastante música para a gente cantar junto, mas a gente quer terminar cantando. Cantar que o Salvador chegou. Vamos de novo juntos? Pode ser? anunciar que o nosso Rei já veio e continua reinando. Amém?